Fala aí, turma. Hoje nós vamos conhecer o Rafael. O Rafael, ele foi meu aluno num curso de um mês, mais ou menos. E, bom, vamos conversar um pouquinho com ele. Ele tem feito uns trabalhos, né? Depois do curso, ele chegou a fazer alguns trabalhos comigo, que eu convidei para umas parcerias. E também acabou desenvolvendo aí o próprio trabalho, né? Tá fechando os próprios negócios aí. E hoje a gente vai dar uma olhada, então, analisada no que ele está fazendo. Está terminando um trabalho hoje. Vamos conversar um pouquinho com ele, saber como é que as coisas foram e estão sendo. E aí, Rafael, tudo certo? Certo? Beleza, Rafael, fala aí. Como é que você parou aqui? Tá pintando uma escola, fazendo uma arte na parede, fazendo um mural? O que aconteceu? Como é que você começou com essas ideias aí? Como é que você veio parar aqui? Cara, eu sempre desenhei, né? Sempre gostei de desenhar. E aí, um certo dia, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso de grafite. Bom, vocês que assistiram às aulas anteriores devem estar pensando, ah, mas falou curso de grafite, né? Falou que não é curso de grafite, como é que é e tal. Mas é isso, gente, esse termo grafite, o pessoal se apropriou. Então é como eu falei, né? Você não vai ficar corrigindo os outros toda hora, porque todo mundo usa esse termo, entendeu? Quando eu sou contratado por uma instituição, participo de algum projeto que quer que eu dê aula de grafite, na medida do possível, eu tento ali reformular, né, a forma como que vai ser ofertado esse curso, que termo vai utilizar. Mas é claro que as pessoas conhecem assim, né, o curso de grafite já está no imaginário popular, né, esse termo, até para facilitar o entendimento. Se você complicar muito a coisa, por exemplo, você falar, às vezes falar curso de arte urbana, né? Até curso de muralismo, muita gente que não sabe do que se trata vai ficar sem ter noção, né? Agora, quando você fala, tá tendo curso de grafite na prefeitura, por exemplo, né? Numa instituição, num lugar, todo mundo já entende o que que é. E aí esse termo acaba sendo utilizado e tudo bem. Mas vocês sabem que não é curso de grafite. E aí eu falei, vou fazer, ver o que eu posso aprender, o que pode me agregar, né? E aí a partir desse curso aí, cara, antes de eu terminar o curso, já tinha resolvido já o que ia ser. Já comecei, já dei início. O próprio Mutante já me deu, apareceu com umas propostas de doido aí pra, antes de concluir É o bom curso. explicar, mutante no caso sou eu. Mutante É uma piada interna aqui, é mas o sou eu mestre que fala mutante. mutante aí. E quando que foi esse curso e quanto tempo foi? Cara, esse curso tem uns 2 anos já, né? Quase 2 anos, por aí. Quase isso. E foi ali na ETEC de São Bernardo, no centro, na parte da manhã. Eu fazia esse curso de manhã e fazia web design de noite. Nada a ver, mas gostei muito do curso. Do curso, assim, depois dele eu era marceneiro autônomo. Depois desse curso, antes de eu concluir, eu já deixei de ser marceneiro. Depois do curso de grafite. Depois do curso de grafite. Antes de concluir o curso, eu já tinha resolvido. Foi um mês do curso. Um mês. Curso de um mês. Ou seja, o caso que ele está falando aí, né, ele fez comigo curso de um mês, assim, claro que foi uma coisa muito rápida, é bem uma introdução, né, e como as coisas se deram depois dependeu muito dele também, claro, e durante o curso mesmo, né, durante o curso eu que já dei aula em vários lugares, para várias turmas, eu reconheço bem, eu observo bem como a diferença no modo como cada um vai aproveitar o conteúdo é muito diferente, né? Depende muito da pessoa, não depende só do professor, não depende só do conteúdo, depende muito da pessoa, da disponibilidade da pessoa, né?
E aí, como hoje em dia tem muitos desses cursos que são ofertados de forma gratuita, é comum que nem todo mundo dê o devido valor, né? Quando eu era moleque, não faz tanto tempo assim, mais ou menos, não tinha tantas possibilidades de cursos gratuitos assim. Por exemplo, até o grafite, quando eu tinha ali uns 14 anos, eu cheguei a frequentar a casa do hip hop de Diadema no primeiro ano da instituição, porque não tinha aqui na cidade, não tinha na cidade vizinha e tal. Diadema um pouquinho, mas não é tão longe, né? Um pouquinho, mas não tinha esse tipo de curso aqui na cidade, nem mais próximo por aqui. Então fui para Diadema e acabei que não. Eu peguei o curso de grafite lá, só que eu peguei só o primeiro módulo, que quase não pegamos lata de spray, né? Foi mais ali desenho no papel, falando um pouco letras e tal. E o segundo módulo não foi possível concluir, que seria o momento mesmo de pintar na parede, de grafitar. E eu acabei não fazendo, mas tive essa experiência, né? Bom que eu conheci lá a casa do hip hop bem no início. Agora nessa época, você vê, né? A gente pegava ônibus para ir um pouco mais longe para poder conhecer um espaço assim, um curso assim. Hoje em dia tem uma certa abundância, né? E tem gente que não tem essa noção de como isso não, há uns anos atrás não tinha, né? E aí é normal que muita gente acaba não dando o valor que deve. Outros aproveitam bastante, aproveitam muito e repito, depende muito da pessoa. Já tive alunos que não desenhavam nada, passaram a desenhar em pouco tempo, simplesmente por boa vontade, por dedicação, por concentração. É muito mais um lance de disciplina, né? Por isso que eu digo, depende muito da pessoa. É mais a questão da disciplina, da atenção, do que do talento que a pessoa já carrega, né? Muitas vezes a pessoa acha que é porque eu não desenho, a outra pessoa desenha, então eu não vou conseguir nada. E muitas vezes quem já desenha, já faz alguma coisa, acaba até se conformando, né? Acaba achando que tá bem, que tá legal, e aquela velha frase, né? O que mais impede você de aprender alguma coisa é você achar que você já sabe. Então, existem muitos acomodados com pouco talento, né? E muita gente com talento nenhum que vai longe. Fez uns trampos por conta própria? Fiz. A verdade é que até hoje eu ainda faço, né? Para me ajudar na minha divulgação, direto eu peço para algum amigo, tem uma parede aí, uma sobra de material. Quer dizer, uma arte mais autoral, uma coisa sua que não é contratado, não tem nada a ver, o que você quis fazer. Não tenho em mente mudar de profissão, só aperfeiçoar meu trabalho mesmo. Boa, o Mutante te chamou para fazer uns trampos? O quê? O Mutante? Mutante, rapaz, antes de eu terminar o curso, ele já me veio com umas propostas. Já intimou. E numas propostas assim, não era proposta de trabalho mesmo, coisa séria, dentro de um escritório de arquitetura. Foi o primeiro, né? Primeiro trampo. Fala sobre esse trabalho, foi o primeiro que eu te chamei, que você fez comigo, como é que foi? Foi o primeiro, eu tava durante a aula, né? A gente teve uma aula de perspectiva. Deixa eu só trocar de braço aqui que a câmera é meio pesada. A gente teve uma aula de perspectiva e aí talvez o desenho que eu fiz despertou interesse, né? E aí o mestre aqui já me propôs fazer o desenho de um projeto dele para ele colorir. Imagina a responsa, né? E aí a gente encarou, não tem como correr, né? A gente encarou, deu tudo certo e aí daí em diante eu comecei com meus serviços, a gente faz algumas parcerias também. Claro, e no caso do Rafael, né, ele teve no início e tem agora ainda, o que eu não tive, por exemplo, e que a maioria não tem, que é um mentor, né? No meu caso, ele fez alguns trabalhos comigo, então claro que essa prática ele já vai aprendendo muito e eu vou explicando, dando uns toques para ele e tal. E aí também quando ele começou a fechar os trabalhos sozinhos, eu estava sempre dando um auxílio, né? Tava sempre conversando com ele, respondendo as dúvidas, sempre estive perto, ajudando. E claro que isso é uma grande diferença. Acaba economizando anos de erro, né? E a experiência passa a ser outra. Pô, né? Pra começar, assim, qual foi a maior dificuldade que você achou, assim, nos primeiros trampos? Cara, a minha maior dificuldade foi quando eu fui fechar projeto sozinho,
foi a parte de orçar, né? O orçamento do projeto. Não tinha experiência e tal. É, exatamente. Assim, até hoje, assim, às vezes tem uma certa dificuldade, é muito de pessoa para pessoa. E também a parte de materiais, né? A gente fica imaginando, nossa, mas tudo colorido, eu vou ter que comprar 10 Quanto vai placas. gastar? Quanto que eu vou gastar de tinta? Vai sobrar muita tinta. Então foi mais em relação a esses tipos de problema, assim, que me deixou um pouco mais. A parte de desenho nem tanto, né? Eu já tinha o costume de desenhar, sempre tive uma facilidade de expandir, deixar um desenho pequeno maior. Então isso aí foi mais tranquilo. A parte é orçamento, no geral do orçamento, né? Material. Pois é, isso que ele está falando aí, né? É claro que é tudo uma questão de muita experiência, né? A gente acaba ajudando no que dá, assim, mas você precisa da prática, né? Então ele falou um problema de orçamento, e muita gente me pergunta isso. E assim, gente, não se engane, não tem uma tabela, né? Não tem um padrão de preço, de valores, até porque é uma coisa que depende muito de cada artista, de cada profissional e de outras coisas. Lembra que eu falei? A gente quando fecha um trabalho na capital de São Paulo é uma coisa, aqui no ABC é outra e por aí vai. As coisas variam muito, né? Por vários motivos. Mas você precisa dessa prática, você precisa dessa noção e é por isso que é importante, você viu ele falando, né? Fez uns trabalhos por conta e tal. E isso é importante, porque assim, primeiramente você tem que ter essa relação com a arte, né? Se é só se o que você tem na cabeça é apenas um modo ali de ganhar um dinheiro, né? Essa relação talvez ela esteja, talvez não, ela está bem incompleta, né? A sua relação com a arte tem que ser outra. Mesmo que você passe a ter a arte como um trabalho na sua vida, você tem que ter a arte na sua vida muito antes disso, certo? Então assim, você vai fazer, dificilmente você vai começar já ganhando um dinheiro, sendo contratado como profissional e tal, se você não tem uma experiência antes. Então assim, é normal. E isso acontece com todo mundo, você vai... Eu sei que a dificuldade é que muitas vezes a pessoa ela já tem uma experiência com papel, com tela, e aí ela passa a fazer ela é chamada para fazer convidada para fazer um mural, e aí ela fica perdida. Mas é interessante que você faça paredes antes, por conta própria, de forma voluntária, sabe? Faz um trabalho voluntário numa escola, numa instituição social do seu bairro, da sua cidade. Isso é interessante. Pega um muro aí da cidade que você acha que é legal, que tem visibilidade, de alguém que você conheça, né? Faz por conta própria. E aí você passa a ter essa experiência, que é o mais importante, você passa a ter um portfólio já, né? Você vai fotografar, vai ter ali as fotos, então, vai jogar nas redes sociais. E aí você já começa a construir uma identidade como artista que faz murais também. É legal você ter essa experiência anterior. Isso aí não tem preço. Se você fizer um mural pela primeira vez na vida já de forma profissional, contratada, a coisa pode sair um pouquinho do controle, né? Vai lhe faltar experiência, entendeu? Então você já tem que ter essa experiência antes. Aí você já vai ter mais noção de quanto você gasta com material para poder... E aí já nisso já tem uma noção do orçamento também. Claro que não depende só do que você vai gastar, né? Depende muito do tempo que você vai gastar trabalhando. E depois também o que eu disse, o que influencia muito, né? É o nível do profissional, né? A fase profissional que você tá. Não dá para comparar uma pessoa, né, um iniciante com alguns trabalhos por aí, com um artista renomado, um artista que já tem um nome no mercado, que já é conhecido pelas obras, que já tem obras espalhadas nas cidades, sabe? Claro que tem tudo isso. Agora você tendo uma prática, tendo uma noção, quando alguém te chama, te faz uma proposta, né? Você já começa a imaginar ali quanto tempo você vai levar para fazer aquele trabalho e você já tem uma noção de quanto de tinta você vai gastar. Então você pensa, por exemplo, né, tornando a coisa aqui um pouco mais resumida, você fala, bom, ali eu devo gastar cerca de R$ 500 só com o material, vou levar 5 dias para concluir esse trabalho. E aí você pensa assim, mais uma vez, depende muito de cada caso. Vamos usar um exemplo. Você imagina que para você, o que vale a pena para você? Então, por exemplo, a pessoa diz para mim, para mim vale a pena ganhar R$ 100, né? Vamos arredondar aqui, R$ 100 no dia para fazer esse trabalho.
Então, se você vai levar 5 dias, R$ 100 por dia, são R$ 500 só para o seu trabalho. Você já sabe que vai gastar cerca de R$ 500 para mão de obra. Pessoal, não é essa proporção, e essa proporção não é regra, né? Eu estou usando aqui um exemplo para simplificar a coisa. Então, no exemplo, ficou R$ 500 de material mais R$ 500 de mão de obra. Então, você sabe que o seu orçamento vai ser R$ 1.000 no final, para você poder pagar, né, o que você acha que vale a pena nesse momento do seu trabalho e pagar o material. Tem um padrão, a média por metro quadrado? Olha, alguns artistas até podem usar essa referência para ter uma noção, mas isso não pode ser um padrão, né? Por exemplo, eu posso pegar um muro de 4 metros quadrados para fazer um abstrato. Não que eu esteja falando que abstrato seja uma arte de menor nível ou mais fácil, seja lá o que for, mas, por exemplo, eu sei que eu posso concluir em um dia esse trabalho. Agora eu posso pegar o mesmo muro, do mesmo tamanho, 4 metros quadrados, para fazer um realismo, para fazer 3 figuras humanas, rosto. Percebe a diferença de complexidade, o tempo de trabalho vai ser outro, tal. Então por isso que muita gente pergunta, quanto o seu trabalho, quanto você cobra num muro de 2x2? Não sei o que vai ser, né? Esse padrão é difícil. Mas repito que o importante é você já ter a prática, você já ter uma noção de quanto você vai gastar e de quanto tempo também você vai levar para concluir o trabalho. Aí você já consegue imaginar o orçamento, levando em consideração o que vale a pena para você no momento profissional que você está. No início da sua carreira, você vai ter em mente que para você é mais importante ter mais trabalhos para poder construir um portfólio, ter mais fotos das suas artes, fazer vídeo, ter todo esse trabalho, ter as redes sociais já com vários materiais para você ir formando seu portfólio. Nesse momento, para você é mais importante ter mais trabalho. Então você leve em consideração que vai ganhar menos, por isso, né? Agora, se você já é um profissional com 10 anos no mercado, né, o seu pensamento vai ser outro. Você está levando em consideração muito mais a qualidade do trabalho, você passa a fechar, né, depois de um tempo de experiência, você passa a fechar trabalhos que valham mais a pena para você. Quando eu digo vale a pena, é financeiramente também, mas tem aquela coisa, estamos falando de arte. Tem arte que você vai achar mais interessante fazer, tem arte que você tem mais vontade de fazer. Tem outras, né, que você vai falar, bom, aqui eu estou apenas atendendo um pedido da empresa que me contratou, da pessoa que me contratou, não é um trabalho tão interessante, mas eu posso fazer esse trabalho, né, por tal preço e tal. Tem tudo isso, né, gente? E é por isso que eu digo que a experiência, a prática é muito importante. No início, o que te ajuda? Pessoal, lê toda a lata de tinta. Na internet, hoje em dia, a internet tem tanta informação e o pessoal, às vezes, pelo não costume de ler, acaba perdendo um monte de informação. Né? Então, as marcas de tinta, coloca lá no site, né? Rende tanto, essa lata de tal tamanho rende em média tanto, né? Tantos metros quadrados. Então começa a ler, dá uma olhada, pega a lata, dá uma olhada para você ter uma noção. Isso acaba ajudando. Assim como outras características do material, das tintas, né? A diluição, sempre tem lá uma sugestão. Essa tinta, diluição em água, diluição em solvente, dá para diluir 10%, porque não tem esse padrão, entendeu? Isso varia muito de marca para marca e assim vai. É bom você saber a informação. Lê o rótulo, leia as embalagens, entra no site das marcas de tintas, dá uma lida, até porque isso é uma coisa que a gente tem que ficar se atualizando. Vai na casa de tintas, muitas vezes os atendentes lá te ajudam, você fala, olha, eu preciso fazer um trabalho assim e tal, ele vai te ajudar, ele vai falar, olha, para esse trabalho é legal você passar um fundo antes, com tal produto, com tal tinta, a tinta rende mais ou menos isso. Conversa com as pessoas que trabalham na área, não precisa necessariamente ser outro artista, entendeu? Muitas casas de tintas tem lá pessoas que atendem muito bem e te ajudam com muitas informações. Isso ajuda bastante, ajuda a você não quebrar tanto a cabeça no início. E digo uma coisa, que nem aqui a gente tá num trampo que você tá fazendo sozinho, né? Sim.
Como você como você consegue cliente hoje? Como que as pessoas chegam em você, te contratam, pedem para fazer orçamento? Como é que funciona? Então, a parte de ser contratado assim, antes da pandemia, já não era, como eu estava começando, né? Eu não tinha muito essa de cliente e tal. Depois da pandemia acabou dificultando, acabei começando a fazer alguns quadros, né, para também divulgar meu trabalho. E Pintando em aí, casa, com a pintando em casa, tela, tal. pintando em casa a tela, pintei em casa minhas paredes. O meu quarto é todo colorido. Mas e o lance da tela, como é que você chegou na tela? Tipo, como é que você começou a pintar a tela? A verdade Sozinho? é que Como é que também foi? começou no curso. No curso também tinha um exercício proposto de fazer uma tela, Uma experiência uma com tela. experiência Aham. com tinta em tela, né? E aí, a partir desse, eu já tinha curiosidade. Aí entramos na pandemia, eu acabei que falei, eu vou puxar um pouco disso, né, da tela, para mim continuar no meio da arte. Comecei a fazer umas telas. As telas me ajudaram muito na divulgação. As pessoas conheceram bastante meu trabalho por telas, né? E basicamente é boca a boca. Eu falo para a pessoa, eu trabalho com muralismo, eu faço grafite, eu faço telas, Instagram principalmente, sempre tem que Então estar. você usa as redes sociais para divulgar os Sim, trabalhos. Aí você já foi construindo então ali um público, né? Um sim, pessoal que conhece o seu trabalho através da internet mesmo. sim, o Instagram assim ainda é o mais forte, que eu consigo uma captação maior, né? Uhum. Mas os serviços assim que eu pego, geralmente é boca a boca. Alguma pessoa que viu um serviço que eu fiz, indicou para outra, ou de Rola repente às umas vezes indicação. isso. Mutante indica bastante também, danado. Mutante indica bastante, É. passa bastante número pro meu número para as pessoas para entrar Uhum. em contato. E é mais o boca a boca mesmo, né? Legal. E vira mesmo, tipo do Instagram. A pessoa conheceu o seu trabalho numa foto. Vira um trampo, a pessoa te contrata? Como que. Assim, acontece bastante das pessoas virem, elogiar o trabalho. Já aconteceu de alguns artistas que estão começando a perguntar como eu cobro, como eu Uhum. faço, como eu não faço. Assim, eu não sou um artista grande, não sou tão conhecido, mas ainda assim eu tenho alguma coisa a mais do que as pessoas que estão começando agora, né? Então a gente sempre dá uma orientação na medida do que a gente pode. E geralmente pelo Instagram eu acabo fazendo mais serviço de quadro. Eu tenho mais encomendas de quadro. A parte de Certo. parede, muralismo, é geralmente o boca a boca. Alguém Então falou, você alguém me indicou. começou a fazer quadro no ano passado. Foi. E então você já vende e tal. Já vendo quadro também. Já vendi bastante quadro. Faço bastante quadro também. Assim, que eu gosto de pintar, né? Então, Começou com uma experiência rápida no curso. isso. E Começou aí com uma você experiência. desenvolveu sozinho e tal. Sim, tanto que no curso, a verdade é que eu não concluí o quadro no curso. Eu acabei concluindo depois do curso, mandei pro mestre a imagem de como ficou. E aí acabou que foi despertando esse interesse em mim, né? De trabalhar com arte em geral. Já fiz personalização, meu tênis é personalizado. Então tudo que a gente pode aplicar à arte, a gente dá um jeitinho, né? Você vê coisas importantes, né? Ele está falando aí, é legal vocês prestar bastante atenção. Você vê a construção da identidade já na internet, né? Ele no início estava começando ali, aí, né? Começou toda essa história de pandemia. Uma coisa que eu gosto de dizer bastante é você ter sempre abrir o seu leque de possibilidades, né? Então ele logo lembrou que ele teve uma experiência com tela, uma experiência rápida, sabe? Um material mais bruto, que lá no curso propositadamente eu dou lá um exercício de pintura em tela, mas usando tinta de parede, porque depois a pessoa tendo essa experiência, se virando ali, depois quando ela tem uma experiência numa pintura em tela com material de tela, ela vai desenvolver melhor, porque ela já experimentou um material que não seria o ideal, certo? E geralmente o pessoal tá fazendo o contrário, o pessoal já compra materiais, sabe? Lápis importado e tinta de marca de fora e não sei o que, achando que isso vai garantir uma qualidade do material. Só que a pessoa ainda não tem experiência para isso. O material ajuda muito, mas a partir do momento que você já tem experiência, você já desenha bem, já pinta bem, já tem um domínio das suas técnicas, né, das técnicas propostas,
E aí você começa a conhecer materiais melhores que vão te ajudar, vão te auxiliar. Não pode ser o contrário, né? Você tem pouca experiência, como eu vejo muito. Você tem pouca experiência e você já tem materiais top de linha. Mas, enfim, é isso, né? Então o Rafael, como ele está falando, começou a pintar umas telas, vendeu umas telas, você vê que a coisa acontece. Época de pandemia, muita gente em casa, sabe, revendo ali, olhando a casa, dando um pouquinho mais de valor a esse ambiente interno, a decoração, ao conforto, a estética dentro de casa. E nesse momento ele vendeu umas telas, claro, gente, você fala, mas como é que eu vou vender quadros, que eu vejo os quadros sendo vendidos por tantos? Aquilo que eu falei, você está começando, você está querendo construir uma identidade como artista. Você vai negociar um precinho, né, mais tranquilo, uma coisa mais acessível ali, né? Aí os conhecidos compram um trabalho seu, parentes, daqui a pouco começa a vir indicações, porque você já fez vários trabalhos, né? O seu trabalho já está nas casas por aí. Outra, aí você está trabalhando na internet, está lá com o seu Instagram, o seu Facebook já cheio de fotos de trabalho, as pessoas vão seguindo, vão te conhecendo, começa a perguntar, fazer orçamento, você entendeu? Agora, se você quer pintar a sua primeira tela, o seu primeiro quadro e cobrar R$ 2.000, existe boas chances das vendas não acontecerem tão facilmente assim, né? Mas a questão é, tenha possibilidades, né? Se abra para as possibilidades. Não fica focado em uma coisa um caminho tão específico, né? Que não é só a questão que esse caminho não pode dar certo, mas é que em algum momento esse caminho pode se tornar mais difícil, né? Imagina para mim, né? Eu trabalho com murais. Como é que ficou na pandemia, isolamento e tal? E eu respeitei o máximo que pude, né, essa situação. Fiquei meses em casa nesse momento, né, de agravamento aí pela segunda vez. Tô em casa, claro que é uma felicidade, né, uma oportunidade que nem todos têm, infelizmente, mas pintei bastante quadro, pintei muito quadro, vendi quadro, recebi encomendas. Veja aqui atrás, a maioria são quadros que eu já vendi, né? A maioria aqui são reproduções. Também vendo reproduções dos meus quadros. O que você diria, você comentou aí das pessoas que estão começando agora, você já está com alguma experiência, já está há um tempo aí, né? Está conhecendo o mercado, está tendo experiência, formando público, cliente, né? Já tem um pessoal que te conhece. Primeiro, o que você acha que foi importante para você conseguir entrar no mercado, conseguir trabalho? É questão de dom? É porque você sabia desenhar? Como é que foi isso? Então, assim, saber desenhar é uma vantagem, né? Você já tem uma noção, conheço pessoas que sabem desenhar, mas não conseguem transformar maior, pegar um desenho pequeno e fazer maior. Ampliar, né? Uma dificuldade, isso, né? Tem pessoas que têm. Eu tenho uma facilidade para ampliar, né? Então querendo ou não, um diferencial que me adianta. Só que assim, não é regra. Você pode, tanto que assim, os meus trabalhos de quando eu comecei e agora já tem uma qualidade um pouco melhor. Então assim, é tudo prática, né? Uhum. Você tem que batalhar, você tem que querer. Não é fácil. Já teve meses que eu não fiz R$1, não vendi quadro, não vendi serviço, e teve meses que eu não tinha tempo para fazer o serviço que foi pedido, né? Não deu para atender todo mundo. Certo. Então assim, é uma coisa que você tem que ter persistência e querer, cara. Você tem que querer, você tem que gostar do que faz, porque também não é fácil. Muitas pessoas acham que o cara pinta a parede aí, o cara tá fazendo o que gosta, de boa, é tranquilo. É tranquilo. Você já sabe desenhar, isso é simples. E o sol ardendo na testa. Exatamente. E é força de vontade, você tem que querer. E para quem está começando, então, a ideia é essa, é insistir, saber que não vai ser fácil. É insistir, batalhar. Não é depender de dom. Exatamente. É tudo um trabalho, né? Você se policiar realmente do que você vai ter que fazer, do que você não vai ter que fazer. Não desanimar, porque qualquer negócio vai ter épocas boas
e vai ter épocas ruins. Então você não pode desistir no primeiro problema. Ou seja, é um trabalho, não é um... Exatamente. O pessoal às vezes confunde um pouco com o lazer, acha que está fazendo o que gosta, então é lazer, não é trabalho, aí esquece do lance da disciplina, horário, saber lidar com o cliente, saber, como se diz, contornar os obstáculos que Sim. aparecem, né? É um trabalho, Você né? tem que ser profissional, Isso, independente. Tem muito dessa mistificar essa imagem, né, do artista, o cara good Estrela, vibes. né? O cara só vive a vender arte na praia, Trabalha quando quer, como é que o pessoal não fala? é É bem quando assim. tá... inspirado. Quando eu tô inspirado é que eu desenho, que eu pinto, senão... Não. Tipo, hoje você veio aqui e tá finalizando o trabalho. Se você não tiver inspirado, você não vem. É assim que funciona? Tem que vir. É como qualquer trabalho, né? Você tem um compromisso, você tem que ser responsável e você tem que, principalmente você que quer ser um artista, você tem que se posicionar de uma forma profissional para acabar com essa imagem de que o artista é isso, o artista é aquilo, o que não é verdade. Quem realmente leva o serviço a sério é trabalhoso, você dorme cedo, você dorme tarde, acorda cedo, cansa, vai ter dia que você vai, não quero fazer nada, tem que fazer, tem que ficar no Instagram postando foto, editar vídeo. Então assim, é uma coisa que você tem que ter garras, tem que querer mesmo, de verdade. Legal. E para finalizar, assim, o que você pretende, qual que é o objetivo, você olhando um futuro um pouco mais adiante, o que você imagina para a sua vida profissional? Bom, para minha vida, eu imagino assim no futuro, pretendo sim continuar, vou continuar com a arte, né? E não vou dizer que eu quero ser um próximo Cobra da vida, mas eu quero... Até porque o Cobra já é o Cobra, né? O Cobra já é o Cobra. Você é o não tem como ser Rafael, o Cobra. é isso aí. E eu quero assim, continuar no meu trabalho, evoluir meu trabalho, aperfeiçoar minhas técnicas de pincel, spray, todas as formas que você pode aplicar a arte, né? E trabalhar em cima disso para ser, com certeza, o que todo mundo quer, ser bem sucedido, né? Uhum. Ou pelo menos assim, a gente ter uma vida confortável, mas trabalhando com o que você gosta também até que sai, as coisas fluem, né? Coisa flui. Beleza, fechou. Final do mês agora eu vou pegar uma horta, um trabalho bem legal, vou utilizar as imagens lá para passar conteúdo pro pessoal também. Tá a fim de fazer comigo uma parceria lá? Vamos pra cima, mutante. Fechou. Marcha. Marcha.